e se tornar. Vamos lá, vamos usar o verbo. Deixar, unir, se tornar. Só as mulheres, vamos lá. Ok? Esses são os 3 grandes fundamentos. Aí, você vai ler o texto, tanto de Gênesis, você vai perceber que a Bíblia fala assim: e eles estarão nus, e não terão do que se envergonhar. Esse é o grande desafio. É o grande desafio. Esse ato de se unir, de se tornar uma só carne, a gente tem que depois parar para pensar se nós realmente estamos nus. Casado não pode estar vestido. E casado não pode ter vergonha. Eu vou explicar o que significa isso emocionalmente e espiritualmente em relação à vida. Mas esse é o grande objetivo. Você deixa, você se une, se tornando uma só carne, para viver uma vida transparente, nu, e uma vida que não nos causa vergonha. Enfim, nos enobrece. Glória a Deus. Então, na questão de se unir, você tem que pensar assim: eu estou agora constituindo uma nova família. Eu deixei para trás o meu pai e minha mãe e fui para um projeto que significa agora construir minha própria família. Eu deixei de ser provido para ser provedor, eu deixei de estar lá em submissão para ser autoridade, eu deixei de ser espectador para se tornar um exemplo. E agora eu vou construir junto com a minha mulher essa nova família. Perceberei de imediato que nós somos muito diferentes, mas que toda essa diferença pode ser e deve ser bem administrada, e você vai transformar isso não num cavalo de batalha, mas numa bênção para a sua vida. Glória a Deus. Com um pensamento básico, essencial. Não que não existam outros, você vai perceber que a gente vai aqui inserir outros. Mas o principal: eu não casei com a mulher com quem eu amei. Eu estou casado com a mulher que eu amo. Pastor, eu não poderia juntar os dois? A mulher que eu amo foi a mulher que sempre amei? Irmão, vai ser uma maravilha, né? Glória a Deus. Mas o principal não é a mulher que você amou, é a mulher que você tem que amar, é o marido que você tem que amar, e não tem conversa para isso. E aí, queridos, nós vamos enfrentar os desafios nesse ato de amar, de viver uma vida juntos, de se unir, de se amalgamar. Nós vamos enfrentar alguns desafios. O primeiro são as pressões internas. Todo mundo aqui, quando casa, leva para o seu casamento o seu homem interior, as suas pressões pessoais da vida, a forma como ele encara o dia a dia, como ele encara os compromissos, como ele encara os desafios, como ele olha para si mesmo, como ele se enxerga em Deus, como ele se enxerga em relação à vida. E é um universo dentro do homem, que agora ele vai para sua mulher vai para o seu marido, e ela não deixa isso para trás. Isso não fica na casa da mãe e pai. Você leva consigo o seu homem interior. Você leva consigo os seus traumas, você leva consigo os seus problemas, você leva consigo as suas dificuldades, e precisa se unir à sua mulher. Então você vai ter que lidar com essas pressões internas, senão você vai ter dificuldade de se unir. Você vai ter que aprender a ser um homem interior, ou ter um homem interior saudável. Isso é para ambos, ok? Lembra que hoje é uma aula mais introdutória, né? E a gente vai mergulhar nisso com mais profundidade amanhã. Bem, todos nós, quando estamos nesse processo de nos unir à nossa mulher, né, ao nosso cônjuge, a gente tem as lutas externas. E parece que o apóstolo Paulo nos advertiu, mas nós não queríamos ouvir. Queria vos poupar de tribulação, mas a gente tirou esse versículo ao se casar, não é verdade? Parece que todos os problemas internos associados aos externos e elevado à 10ª potência acontecem no casamento, não é verdade? Né? Todos nós. E aí imagina, cara, é um com as suas pressões internas, juntando com o outro com pressões internas, juntando com o outro que tem pressões em relação à vida, com o outro que tem relação à vida, e mais o problema de estar junto, o problema de se amalgamar. Irmão, casamento é um ato de fé. Casamento é um ato de fé.
Fé, de fé, de fé, de fé, de fé. Se você não tiver fé suficiente, não case, por favor. Porque se você for parar a pensar, se esta condição do homem, lembra quando Jesus foi erguido sobre casamento? Mateus 19. Quem lembra desse texto aqui? Diga amém. Oh, uns dois aqui, mas eu vou lembrar para vocês. Os fariseus perguntaram para Jesus se era lícito o homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo. Jesus falou assim, não. Olha, não se lembra o que está escrito? Desde o começo foi assim. Deus fez homem e mulher, eles iriam então deixar pai e mãe, se unir e se tornar uma só carne. E aquilo que o homem aquilo que Deus juntou, não separe o homem. E aí o discurso continua, e os discípulos pegam e dizem, mas se esta é a condição do homem, convém não casar. Aí Jesus fala, isso é uma outra questão. Porque uns nascem eunucos, e esse é um cara mais... Eu estou brincando. Aproveitar que minha mulher não está aqui hoje. Oh, esse é um bem-aventurado homem que não precisa de mulher, na verdade, meu irmão, que maravilha, né? Mas vamos lá. Eu tenho que brincar agora, mas vocês não vão mostrar esse DVD para minha mulher, não, né? Tá? Tem outros que se fazem, outros que são feitos, mas não são todos que têm essa condição. Então, se ele não tem nenhuma dessas três, ele não nasceu assim. Ele não teve coragem de se fazer assim. E ninguém o fez assim, ele precisa de mulher. E se ele precisa de mulher, então que ele não se separe. Então, você percebe que a exclamação dos discípulos, uau, se esta condição do homem... Por quê, queridos? Eu costumo brincar, eu costumo dar um título nessa mensagem do M&M. Alguém conhece aquele chocolatezinho, que é uma M&M? Né? Eu brinco que M&M é bom, mas não é tão doce assim, não é verdade? M&M, my marriage, ou seja, meu casamento, né? Então, nós precisamos parar para pensar sobre isso. Porque não é fácil, né? Porque a gente tem aqui as pressões relacionais. Não é fácil. Quarta pressão são as pressões conjugais. E a gente vai lidar com isso. Pastor, a gente vai ter todas as sessões aqui só casal. Eu posso escolher qualquer sessão para falar sobre sexo aqui? Ok? Acho que domingo talvez não, né? Melhor não, né? Então amanhã a gente em algum momento vai falar sobre isso daí. Amém? Vai ter um momento erótico aqui na nossa conferência. Eu vou mostrar umas fotos bem legais aqui, viu? Coisa que você nunca pôde ver, eu vou permitir você ver, tá bom? Coisa de crente, coisa de crente, coisa de crente. Né? Tem o sex shop, eu vou mostrar o sex church, ok? Tá? Vamos lá. Quem está comigo, diga amém. Vocês são assembleianos mesmo. O Dal foi lá para baixo aqui esse negócio. Tô brincando, irmão. Não vou mostrar nada não, vai ficar tranquilo. Não tem slide nenhum não, né? Tá? Então, nós vamos deixar isso para um assunto especial, mas são pressões. São pressões. Quer ver uma coisa interessante? Uma vez eu estava aconselhando um casal, eles queriam ter um filho, menino, e naquela época já tinha se descoberto de que o sêmen feminino, ele é mais lento, só que ele é mais resistente. E o sêmen masculino, ele é mais ligeiro, só que menos resistente. É bem assim a vida normal, né? O homem é mais mole, desiste mais cedo. A mulher parece que é mais devagar, mas ela vai mais longe, né? E aí, então, eles estavam fazendo um tratamento para ter filhos. E eu aconselhando esse casal de pastor. Esse casal de amigos. E a questão é que a pressão sexual dele foi essa. Falou, pastor, eu estou casado há muitos anos com a minha esposa, a nossa relação sexual é uma maravilha, mas só de pensar que tem o dia, a hora certa do negócio acontecer, pastor, eu acho que eu vou broxar, eu não vou aguentar, é muita pressão na minha cabeça, eu tenho que aconselhar. Pastor, passa por cada coisa, irmão, misericórdia, né? Tem que manter o homem ali com vigor. O dia certo, né? Ok. Mas tem pressões sexuais, sim. Tem pressões e não são pequenas, não. Tem as pressões financeiras. Pastor, não fala. Você tem pressão financeira? Eu não, mas acho que vocês devem ter, não é verdade? Entendeu? E eu vou falar, mas depois eu repito.
é a maior causa de divórcio. Todas as pesquisas mundiais indicam a primeira causa de divórcio, problema financeiro. Coisa horrível, né? Ok. E acima de tudo, as pressões espirituais. O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Não é por acaso que a família é um dos maiores alvos de Satanás. Porque ele sabe, irmãos, eu queria que você repetisse comigo. Família forte, igreja forte, igreja forte, cidade protegida. Mais forte. Então, se o diabo quer destruir uma cidade, ele começa de que forma? Destruindo as famílias, que não vão construir uma igreja forte, porque o único que pode prevalecer na cidade contra as obras do inferno é a igreja. Jesus disse, a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E uma igreja constituída de famílias fortes é muito poderosa, extremamente poderosa na cidade. Então as pressões espirituais no casamento são muito grandes, a gente vai tocar neste assunto. Agora, eu quero dar um jump aqui na nossa conversa, para não ficar tão forte a nossa aula introdutória aqui. Não é bem uma aula, né? Nosso encontro introdutório aqui. Tudo isso que eu falei até agora, eu quero pegar um ponto específico para a gente conversar essa noite, que é a boa comunicação. É a chave para a gente resolver muitos, mas muitos de tudo que eu falei até agora. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Quem já achou, diga amém. Amém. A vossa palavra seja sempre o quê? Agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, nós fomos criados seres sociais. Nós fomos criados como seres sociais. O próprio Deus foi quem decidiu, não é bom que o homem viva só. E na nossa humanidade, o veículo mais importante que a gente tem é a comunicação, principalmente verbal. Pastor, existem outras comunicações? Lógico, existe o WhatsApp, existe o Instagram, existe o Twitter. Não, lógico que existem outras comunicações, né? A comunicação verbal, a comunicação corporal, a comunicação emocional, enfim. Mas a principal de todas é a comunicação verbal. Porque na realidade, o que a Bíblia fala? A boca diz o que o coração está cheio. Por exemplo, você já parou para pensar que Deus pensa? Não, né? A maioria de nós crentes não paramos para isso. Quando vocês forem estudar teologia comigo, vocês vão aprender sobre isso. A Bíblia fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus pensa. Os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. Deus pensa. Agora, como saber o que Deus pensa? Como descobrir os pensamentos de Deus? Simples. Quando Deus fala, você entende o que Ele está pensando. Na realidade, a palavra que sai da nossa boca é como se nós nos abríssemos para que as pessoas conheçam quem de fato nós somos. E num relacionamento, principalmente conjugal, o conversar é extremamente importante. Logo no começo do meu casamento, um dia eu cheguei em casa e a mulher disse assim, já tenho a solução para o nosso casamento. Falei, o que é? Falei assim, vou construir um púlpito em casa. Falei, não estou entendendo a brincadeira. Falei, qual que é a brincadeira? Falei, eu vou construir um púlpito em casa. Falei, mas qual o motivo? Porque no púlpito você fala tudo. Eu conheço seus sentimentos, eu conheço o que você pensa, suas brincadeiras. No púlpito, você se transforma. Em casa, ó, esse negócio aí, ó, não fala nada. Chega calado, sai calado.
Aí eu falei, ô, santa mulher de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou cansado de falar. Quando eu chego em casa, eu não tenho mais palavras, não tenho mais musculatura. Está flácida a musculatura. Ah, está flácida. Eu preguei o dia inteiro, eu ensinei o dia inteiro, eu fiz reunião o dia inteiro. Falei, pois é, e eu fiquei aqui o dia inteiro, sem fazer reunião, sem falar com ninguém, sem falar nada com ninguém. E eu preciso conversar. E eu não quero só ficar ouvindo, ou falando. Eu quero conversa, diálogo. Eu falei, tá bom. Construa o púlpito. Em outras palavras, o que minha mulher estava pedindo? Comunicação. Eu preciso falar com você, eu preciso me expressar. Então, nós, seres humanos, precisamos de mais. Aliás, uma das coisas muito interessantes, e a gente vai daqui a pouco entrar nesse assunto, nos Estados Unidos, uma das primeiras grandes diferenças que eu vi do Brasil para os Estados Unidos é como o americano tem facilidade de se expressar. Porque desde criança, estou vendo meus filhos. Meus filhos, desde cedo, estão com as opiniões formadas. Já estão formatando na escola. Eu que não tomo cuidado e fico ali atento, não, senão daqui a pouco o menino chega pronto em casa. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Hã? Porque aqui se ensina você ser um indivíduo, você ser alguém, você pôr para fora o que você pensa, o que você não pensa, o que você sente, o que você não pensa. Isso é importantíssimo para a vida. Lá no Brasil, cala a boca, menino! Por que está chorando? Engole o choro agora! Não é assim? Quem foi criado assim? Levanta a mão. Oh, perdoa seu pai agora, perdoa sua mãe agora. Aproveita para isso aí, amém? Tá? E a gente acaba levando isso para o casamento. Então, seja a vossa palavra o quê? Primeira coisa, seja a vossa palavra. Então, primeira coisa que eu tenho que me responsabilizar por falar. É minha responsabilidade diante de Deus. Eu tenho que ter essa iniciativa. Eu tenho que crescer. Eu cresci e qualquer um aqui pode crescer. Irmãos, eu era tão envergonhado. Aliás, eu ser um pregador é um milagre maior do que a ressurreição de Lázaro. O dia que eu recebi a profecia que eu seria um pregador, eu entrei em Cristo. Foi a profecia mais terrível da minha vida. O profeta veio, é isso que te digo, você vai ser um pregador do evangelho, você vai viajar do norte, do sul, do leste, do oeste, você vai cruzar o mundo pregando o evangelho. E aí eu fiquei espantado assim, creia, eu falei assim. Irmãos, eu era tão tímido. Lembra aquela canção que cantava Deus, ano velho, feliz ano, lembra isso aqui? Era o tormento para mim. Eu me escondia atrás da geladeira. Eu não tinha, eu era um bicho mais do que do mato, era da selva. Lá da selva desconhecida da Amazônia. Meu relacionamento era muito ruim. Então, eu venci isso no púlpito. E agora eu tinha que vencer isso dentro de casa. Aprender a compartilhar as coisas do meu coração. É um crescimento, é uma escola. A vida, ela não nasce pronta. A vida é desenvolvida. E você entendendo dos valores, por isso que eu gosto de começar as minhas primeiras reuniões falando forte sobre a importância do casamento, as bases do casamento. Porque isso nos traz uma seriedade e mostra que a gente tem que tomar isso como força mesmo. A Bíblia fala que quem age com força toma o reino para si. Não dá para ser aqui devagar, quem quer mas não quer, quem está afim mas não está muito afim. Não, tem que pegar para valer. Eu tenho que crescer. Então, a vossa palavra, você tem que se responsabilizar em ter atitude de falar. Agora, não é só falar, mas é como falar. E aqui, principalmente nós, os maridos, já estamos traumatizadíssimos no nosso relacionamento com a esposa. Eu tenho certeza que 99,99% já ouviu o que eu vou dizer agora. Poxa, o marido chega, mas o que eu estou falando não é a verdade? Então qual que é o problema? Não é que é a verdade, é o jeito que você está falando. Não é assim que as mulheres falam? É o jeito, sempre é o jeito. Então, não adianta só falar, tem que saber como falar. Que seja o quê? Agradável. Agradável. Para gerar o quê? Um relacionamento, porque o que você fala, alguém vai responder. Alguém vai trazer de volta isso. É a semente que vai vir com o seu fruto. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso daqui. Amém?
Então nós somos seres sociais e devemos entender que a comunicação verbal é uma das armas mais poderosas para se construir um relacionamento saudável, uma família saudável, uma relação sexual, ou melhor, uma relação conjugal saudável. Então eu quero falar aqui sobre os 4 níveis de comunicação conjugal. O primeiro nível diz a respeito sobre poucas palavras. Geralmente os casais permanecem aqui, poucas palavras. O que são as poucas palavras? E aí, como é? Tudo bem? Como foi seu dia? Foi bem? Trabalho, como é que foi? Como foi lá na escola? Como foi o culto? Foi tudo bem? Não, foi tudo legal, tranquilo. E tá... Para por aí. A maioria dos casais ficam aí. A maioria. Um comentáriozinho aqui, outro comentáriozinho aqui, outro comentáriozinho aqui, comentáriozinho lá, etc, parari, parará. E talvez a coisa fica mais profunda quando entra a fofoquinha santa, sabe? Lá no culto, o irmão, é o irmão, aí conversa profundamente da vida do irmão, mas não conversa sobre o casal. A maioria fica aqui nessas conversas superficiais. Eu chamo aqui no relacionamento de poucas palavras. O segundo nível aqui são os fatos. Quando o relacionamento se apresenta as situações. Acho que todo mundo vai se identificando aqui. Você não chega só para conversar, essa situação, aquela situação, mas isso e aquilo, e etc. A gente vai apresentando, apresentando. E a maioria dos relacionamentos ficam aqui. Ou você está com as poucas palavras, ou só apresenta os fatos. Só precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo outro. Deixou de fazer aquilo, deixou de fazer aquilo outro. Olha aquela situação, olha essa situação. Mas não tem um desdobramento. A questão, querido, aqui é que muitos casais estão insatisfeitos porque esses 2 níveis não produzem nível de realização emocional. Não produz nível de satisfação de serem ou unidos em um só propósito. A comunicação, ela precisa ir além disso. É importante, poucas palavras, é importante palavras? Sim, é importante apresentar fatos? Sim. Mas você tem que chegar ao que eu chamo de terceiro nível. E eu digo que esse é o mais perigoso. Ele é o mais tenso de tudo. E nós vamos colher vários exemplos aqui. Que é o de emitir opinião. Por exemplo, eu passei um estressezinho antes de vir para cá. Eu tenho um casaco, um blazerzinho que eu ganhei de um discípulo meu, muito lindo. Eu gosto demais daquele blazer. Só que a minha mulher, desde o dia que viu, odiou aquele blazer. Algum marido já tem um negócio desse em casa? Diga amém aí. Amém. Odiou. Odiou. Então ontem, a gente arrumando a mala e tal, eu peguei o blazer assim, falei, meu amor, me ajuda aqui. Qual roupa fica bonita? Que camisa que eu ponho com esse blazer aqui? Que calça que eu ponho com esse blazer aí? Nada fica bom com esse blazer aí. Ela emitiu a opinião dela. Aí eu já logo falei, mas isso aqui, ó, se você olhar nas capas de revista, todo mundo usa um blazer desse, todo manequim tem um desse aqui. Ela falou assim, então faz se quiser, você gosta? Ontem, antes de vir para a conferência de casais, sabe o que eu fiz? De raiva? Não usei o blazer. Só para não dar um gostinho para ela. Ela vai ficar aqui até o dia que ela gostar. Não jogo fora, não dou para ninguém. Ela vai ter que um dia gostar desse negócio aí. Quando você emite opiniões, você pode causar esses estresses e outras coisas. Mas, gente, relacionamento é assim. Quando você entra nele, as conversas geralmente são poucas, porque você está no processo de se conhecer. Depois, quando você passa por esse nível, que são as opiniões, você vai entrar nos períodos das crises. Mas a questão é que a maioria de nós, com medo das crises, nunca falamos o que pensamos. E geralmente isso desemboca lá com o ninho vazio.
Vou te adiantar lá na frente, te jogar agora lá para os seus 60 anos, 65 anos de idade. Geralmente, eu particularmente já peguei muitos casais assim, o filho casa, agora só está o marido e a mulher dentro de casa. Aí um olha para o outro e fala, bem, já que o filho foi, eu também vou. Mas como assim? Que história é essa? Agora que a filha foi, também vou. Mas que história é essa? Que síndrome é essa do ninho vazio? É que na realidade o que unia o casal era o filho. Eu já ouvi muitos casais falarem isso. Falam assim, sabe de uma coisa? Assim, assim. Mas você nunca me falou, você nunca me deixou falar, você nunca deixou eu exprimir minha opinião, você sempre me censurou, você sempre me cerceou, você sempre sufocou as minhas opiniões. Então eu resolvi me omitir para permanecer casado. Acho que eu estou revelando muita gente, eu tenho que dar uma revelação que pega menos gente aqui. Nós temos muito medo, nós temos muita dificuldade de exprimir nossa opinião, mas tudo começa de nós. Lembra das pressões internas? Por que nós temos medo de exprimir as nossas opiniões? Porque nós somos inseguros e temos medo da rejeição. Então, se eu tenho medo de não ser aceito, eu não me exponho. Se eu tenho medo da discordância, eu não me exponho. Se eu tenho medo de não ser retribuído, eu não me exponho. E você está com um câncer dentro do seu coração e que vai contaminar o seu casamento. E vai contaminar a sua família. Já pensou chegar com 65, 70 anos de idade e dizer assim, olha, eu nunca concordei com você, eu só fiz isso para permanecer casado. Meu Deus do céu, que coisa horrível, principalmente para os crentes que têm que ouvir isso, de você estar casado só pela fidelidade da aliança e não pelo prazer de estar junto. Meu Deus do céu, você não precisa construir um casamento assim. Você pode ser feliz no seu casamento e parte pela comunicação. Aliás, se você tem a sua opinião, por que você tem medo de exprimir ela? Lógico, pastor, nem tudo vem à mesa. Lógico, nem tudo vem à mesa. Nem tudo vem à mesa. Mas coisas importantes precisam vir. As suas opiniões sobre as questões da vida precisam vir. E as suas opiniões podem mudar. Lógico que pode mudar. Porque quando você exprime, você pode receber de volta e falar, não, mas eu não penso igual a você. Mas como é que você pensa? Olha, eu penso assim. Poxa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Esse tempo atrás eu estava conversando com a minha esposa. Eu não me lembro, acho que era uma coisa de cor, de roupa assim. Aí minha mulher na vitrine assim, era cor de roupa. Ela olhou assim e falou, ai, que roupa linda. Falei, lindo? Você nunca gostou dessa cor? Nunca gostou dessa roupa? Eu falei, eu sou gente. Eu falei, o que isso tem a ver? Gente muda. Eu falei, então me avisa que você deu o upgrade. Comunicação. Comunicação. As opiniões precisam ser emitidas. Porque nem sempre você vai estar certo. Você precisa ter um aferidor, e não tem melhor do que quem está construindo a vida com você. Você pode estar certo de fato, influenciar pensamentos corretos no seu relacionamento, principalmente dentro da sua casa. E você pode, ao longo da vida, mudar de opinião, porque você cresceu, amadureceu, e agora você vê a vida com outros olhos. Faz parte da vida, você é gente, e gente muda, como diz a minha mulher. Agora, ficar sem opinar, porque você tem medo da aceitação, não, meu irmão. Você tem que cuidar de você. O problema não está lá fora quem está te ouvindo. O problema está aqui dentro. O problema está aqui. E se você continuar desta forma, querido, você vai adoecer ainda mais. Agora, lógico, quando você for exprimir sua opinião, seja agradável, seja sensato, não ofenda, não fira, mas exprima a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Por exemplo, eu estou com crianças de 6 anos de idade. E crianças com 6 anos de idade, você não pode dizer só não. Você tem que dar uma razão por que do seu não. Quem já passou por isso aqui ou está passando? Diga amém.
É impressionante, porque eles ajudam você a entender a vida. Eu estou nessa fase com meus filhos de tentar ensinar eles que às vezes existem nãos que não existe explicação de imediato. Só obedece. Ah, é uma luta, irmão. Está mais fácil o Satanás se converter. É uma luta. Ele quer saber o porquê, o motivo do não. Entendeu? E é fato. É fato, as pessoas não se sentem confortáveis no desconhecido, não seguem o desconhecido. Faz parte da vida. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, sim, é que quando você exprime sua opinião, geralmente, às vezes, você vai descobrir que as suas opiniões são infundadas. Você mesmo não sabe o motivo e a razão porque você tem aquela opinião. E quando você expõe ela ao público, pô, isso vem à luz, isso é um aferidor para você. Opa, espera, porque eu tenho uma opinião que nem de fato, de verdade, eu parei de pensar sobre ela. Eu não sei o quanto isso é mito, não sei o quanto isso é tradição, não sei o quanto eu trouxe dos meus pais que também nunca pensaram a respeito e me transferiram isso. E eu já passei por várias e várias e várias situações como essa. Como pregador, a gente está sempre tendo um feedback. Pastor, você falou aquilo, mas por que você falou aquilo? Eu falei assim, rapaz, eu acho que eu não pensei direito, devia ter pensado que você estava aí no público, você ia me questionar. Então, automaticamente, um pregador, ele já desenvolve essa arte da retórica, da réplica, da tréplica. Então, a mente do pregador se torna mais treinada nesse objetivo, nesse propósito da vida. Mas as pessoas que não têm essa função, elas às vezes não treinaram tanto. Questionar por que que você pensa da forma como você pensa. Emitindo opinião. E aí você tem que fazer uma pergunta. Por que que eu tenho essa opinião? Será que não é um preconceito? Por que que eu tenho essa opinião? Será que não é fruto de um trauma? Por exemplo, lembra que eu falei que eu era pobre, mas pobre? Dificilmente, irmãos, a pobreza não machuca. A pobreza dói. Dói no estômago, dói na consciência, dói na vida. A pobreza é doído. Eu me lembro quando eu casei com a minha esposa, olha só, olha como que é o ser humano. Estou eu e minha mulher fazendo nossas primeiras compras de mercado. Minha mulher pegava 2 bananas, pegava 2 mexericas, pegava 2 maçãs. Estou falando das frutas só. Ia passar no caixa. Irmão, eu ficava atrás assim, ó. Eu queria virar uma ema, com a cabeça no chão, de vergonha. A mulher falou, por que você está assim? Depois a gente fala, depois a gente conversa. Passa. Mas o que foi, rapaz, que você está assim? Passa esse carrinho, eu te falei para você passar esse carrinho logo. Tá bom, vou passar. Aí chegou em casa, por que tanto nervoso aqui? Você me humilhou. Olha que pobreza! Comprar 2 mexericas, 2 bananas. Eles vão pensar que ele está morrendo de fome, que ele tem dinheiro. Você tem que comprar um cacho de banana. Você tem que comprar uma dúzia de mexerica. Não, meu filho, isso não é pobreza, isso é inteligência. Qual inteligência? Vai estragar. Você vai chupar uma dúzia de mexerica? Você vai comer uma dúzia de banana, só nós 2? Falei, é verdade, tá certo você. Mas o que acontece? Na minha concepção, qual que é a concepção de pobre, irmão, de riqueza? É ter comida. O primeiro sintoma de prosperidade do pobre é ter comida. Fala, eu tenho comida para a semana inteira, eu tenho comida para o mês inteiro. Aleluia, glória a Deus. Essa é a primeira característica que Deus está com você, irmão. Deus entrou na sua causa, tem comida. E eu vi aquele negócio. Quem está comigo aqui? A gente tem opiniões de coisas que são traumáticas da vida, que não faz sentido. E se você não exprimir isso, se você não falar sobre isso, quem é que vai ser o seu aferidor? Quem que vai ser seu espelho? Quem vai poder te ajudar
Ô criatura! Quem é que vai poder te ajudar? Se você não põe para fora o que você está pensando. Agora, põe para fora de forma agradável, não precisa ser estúpido, ignorante, não precisa ofender. Beleza? Não, beleza? Tranquilo aí quem está pegando essa palavra? Diga amém. Amém. Muito importante. Esse é um terceiro nível, opiniões. Vai ter problema? Lógico. Toda vez que você emite uma opinião, você pode bater numa contrária. E às vezes as duas estão certas. Eu tive um amigo que tinha opinião de que o tal do vinagre tinha que ficar na geladeira. Meu amigo meu, pregador internacional. E a mulher sempre foi criada que o vinagre tinha que ficar fora da geladeira. Hã? Você pensa que o casal não passa por isso? E eles colocaram a opinião na mesa. A opinião do rapaz era: eu vi a minha mãe fazendo a vida inteira. O que você viu sua mãe fazer a vida inteira? Colocar o vinagre dentro da geladeira, criatura. Aí ela chega para a razão dela. A mulher fala: eu também tenho minha razão. Qual é a tua razão? Eu também vi a minha mãe guardar a vida inteira o vinagre fora da geladeira. E agora, quem é que tem razão? É isso aí. Aí os dois chegaram à conclusão: é verdade, o vinagre já é um vinho estragado. Não vai fazer diferença se é fora ou dentro. Quase que eles compraram vinagre para cada um pôs onde quis. É igual o problema. Eu tive esse problema. Chegar em casa, a minha mulher: o papel higiênico tem que vir para fora. Eu passei por isso. Mas eu nunca me liguei, irmão. Para mim é como que o rolo viesse na mão. É para fora, é para dentro de qualquer jeito. Tá aqui, eu ponho aqui. Eu não vou ficar virando o rolo para colocar aqui. Aliás, a minha casa não tinha nem suporte. Quando tinha papel higiênico, glória a Jesus. Suporte, era assim, ó, o papel higiênico era em cima assim, ó. E quando caía no chão molhado do banheiro, que não tinha cortina, que molhava. Alguém já passou por isso aqui? Ninguém confessa a pobreza agora. Todo mundo quer fazer papel de rico, mora nos Estados Unidos, todo mundo é rico, milionário, não é verdade? Minha casa nem tinha suporte, irmão. Aí eu falei: que coisa é essa? Mas depois eu sou curioso, eu fui descobrir, eu fui fazer a pesquisa. Você sabe como é que foi patenteado o suporte de papel higiênico? Para fora. A patente original é para fora, o papel higiênico sai para fora, assim, ó. Mas não tirando a patente, eu fui perguntar para minha mulher por que tinha que ser para fora. Eu falei assim: ó, deixa eu te explicar. Porque para dentro, Marcelo, o papel pode esfregar na parede. E depois eu vou esfregar isso aqui, você sabe aonde? Eu não quero esfregar isso aqui depois de ter passado pela parede. Falei: é verdade. Eu já quase tive uma ideia de criar uma coisa assim, um suporte assim, que contra bactéria, contra germes, papel higiênico sair esterilizado. As mulheres iam amar isso aí, não é verdade? Mas ela tem razão. Tem razão ou não tem? Para pensar. É verdade, passar uma coisa que passou na parede, passar lá, não dá certo, né, irmão? Aí eu evoluí, entendeu? Eu evoluí. Coloquei o papel saindo por fora. Aí toda vez que eu pegava o rolo assim, já pensava na minha mulher. Isso, ó. Para fora. Minha mulher gosta disso. Aleluia. Aí toda vez que a minha mulher via o rolo para fora, assim: venci. Eu não estou brincando. Mas as opiniões, às vezes, elas existem, você não sabe nem de onde vem, nem de tal, nem de onde. Você não sabe de onde vem. Veio, está lá. Está lá. E todos nós precisamos parar para perguntar sobre as nossas opiniões. Se elas são verdadeiras, se elas não são verdadeiras, se elas fazem parte de um dito popular, de uma mentira coletiva, enfim, ou se de fato ela é algo que tem que ser sustentado e ser transferido adiante. Mas pare para pensar, quanto que você exprime opinião aqui? Glória a Deus. E o quarto nível é expressar sentimentos. Esse aqui é complicado.
Porque até a opinião é uma coisa. Agora, expressar sentimentos é outra coisa bem diferente. Bem diferente. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E geralmente quando você fala alguma coisa, por trás disso existem emoções. E é um problema sério da gente expressar sentimentos. Esse talvez foi um dos maiores problemas que eu tive no meu casamento. Porque a minha habilidade de cuidar de gente a vida inteira, 30 anos, né, irmão? Pastor, depois que cuida de gente por 30 anos, ou ele vira crente, ou ele vira cético. É verdade, eu não estou brincando não, fica cético. Porque as pessoas são muito mentirosas. Jesus dizia assim, eu não preciso que o homem, ninguém me ensine nada sobre, porque ele conhecia sobre o homem, a natureza do homem. E o problema é que as pessoas dizem uma coisa sentindo e querendo outra. As pessoas falam uma coisa, na realidade elas querem outra coisa. Isso é sobre sentimentos. Então, na minha arte de discernir as pessoas e discernir o espírito, o que aconteceu várias vezes? Isso foi bom no meu casamento com a minha mulher. Não que ela causou muitos problemas para mim, mas eu percebi que ela não tinha tanta facilidade de exprimir sentimentos e eu menos ainda. Eu tinha a arte de discernir os outros, mas eu mesmo falar sobre mim era poucas vezes. E a gente teve problema sério, tanto da parte dela como o meu. Então, por exemplo, várias vezes a minha mulher chegou para mim assim e falava assim, você quer comer o quê? Eu falei assim, não sei, qualquer coisa tá bom. Isso ofende. Ah, você quer que eu dou o quê você de presente de aniversário? Ah, não sei, qualquer coisa tá bom. Como se eu não tivesse vontade na vida. Ah, tá gostoso aqui? Tá bom. Tá. Você sabe, a pessoa que não... O sentimento está ali dentro. O que a gente não sabe é exprimir. Lembra que eu falei sobre a educação americana? Uma das coisas que é ensinado desde cedo na educação americana é você expressar sentimentos. Isso gera o ser humano mais saudável. Sabe qual é o grande problema da mídia social? Porque na mídia social você não tem o face-to-face. Então você não consegue exprimir sentimentos. Você não tem a força da situação acontecendo em loco e os seus sentimentos não vêm à luz. Gera esses loucos que a gente vê por aí hoje. Porque o cara fica doido quando ele não põe o sentimento para fora. Quantas vezes a questão da opinião não é só o que você sabe ou o que você pensa, é o que você sente. Eu não gostaria que você se vestisse assim, porque eu me sinto assim. Eu não gostaria que você falasse desta forma, porque eu me sinto assim. Eu não gostaria que você fizesse, porque eu me sinto assim. A questão é que às vezes a gente fica só na opinião, não faça. Você já exprimiu para ela o que você sente com o que você está pedindo? Não fale, você já exprimiu para ela o que você sente com o que ela fala? Dificilmente nós exprimimos opiniões. Eu tenho ensinado muitos meus filhos, porque eu sofri demais com isso. Lembra que eu falei? Meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe teve que trabalhar igual louca, 24 horas por dia praticamente, de segunda a segunda. Eu não tive ninguém de confiança para eu exprimir meus sentimentos. Então eu virei um bicho do mato, guardando os meus medos, as minhas frustrações, a minha falta de aceitação. E quando eu vim para o mundo real, que é contato com gente, contato com pessoa, falar e ouvir, se expressar, emitir opinião, meu Deus, era uma dificuldade, então eu sempre ficava muito calado. E eu fui para o casamento assim. Até que eu fui aprendendo. Não gosto. Hoje a mulher já até sabe, se eu não gosto, eu não sei porque eu não gosto, Adri, mas não gosto. Eu vou descobrir porque eu não gosto, mas me faz mal. Me dá um ruim aqui dentro. Alguém já passou por isso aqui ou não? Só eu? Eu não vou pregar aqui não, vocês me fazem me sentir muito pecador. Quem já se sentiu assim? Fala amém, pelo menos. Não sinto ruim. Sua mulher fala uma coisa assim, dá um negócio aqui dentro assim.
Ou seu marido fala uma coisa, dá um negócio assim, você segura, mas você sente mal. Não, você não tem coragem de falar. Isso mostra que você não se uniu ainda. Você está junto. 30 anos, 50 anos. Mas ainda o nível de comunicação é de um recém-casado. É de uma pessoa imatura na vida. E geralmente homem, né? As mulheres podem dizer bem sobre isso. Geralmente homem tem um medo de se abrir, já percebeu? Homem tem um medo de ser vulnerável. Homem tem um medo de ser fraco. Imenso, imenso, imenso. Por isso que homem morre cedo, irmão. É verdade, mulher é muito mais resolvida na vida. Porque conversa. E na arte da comunicação, não vou entrar aqui, diferença de homem e mulher, mas mulher é assim, ela vai falando. Homem, deixa eu te dar um conselho, nunca interrompa a sua mulher enquanto ela estiver falando. Por quê? Para o seu próprio bem. Ah, mas por que pelo próprio bem? Mulher, quando ela está falando, ela não está falando. Ela está se organizando para o que ela quer falar. E se você interrompe ela, ela nunca organiza o que ela quer falar. Então ela vai ficar falando e nunca vai falar nada. Não é assim que a mulher funciona. Deus criou ela assim. Agora você vai querer mudar a natureza feminina? Ela é assim. Então, ouça, deixa falar. Eu vou ensinar um pouquinho sobre isso. Pastor, vou ter que passar das 10 hoje, pode ser? Os irmãos me permitem passar um pouquinho das 10 aqui? Que eu acho que eu não deveria interromper aqui. Está fluindo. Pode ser ou não? Beleza, então. Então, primeiro nível, poucas palavras. Segundo nível, emitir. Não. Segunda palavra. Apresentar fatos. É que eu não estou ouvindo bem aqui. Apresentar fatos. Terceiro. Quarto. Expressar sentimentos. Agora, pensa uma coisa. 1 Timóteo 1,7. Eu quero que você leia comigo aqui. Não, acho que é 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Olha o que a Bíblia diz. Espírito de ousadia e de moderação. Acho que é 1 Timóteo, né? Ah, isso mesmo, estava aqui. Isso aí. Na Bíblia eu vou ter que fazer um upgrade agora. 2 Timóteo, Deus nos deu o quê? Espírito de moderação. Fala com quem está ao seu lado. Moderação. Mais forte, diga moderação. O que é a moderação? Você sabe o que é isso? Mente saudável. Mente saudável. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de ousadia e de moderação. Deus nos deu uma mente saudável. A tradução do original para nós é isso, mente saudável. Se você quer exprimir sentimentos onde as suas opiniões estarão sendo conhecidas, você tem que ser saudável, irmão. Porque se você for doente, se os seus pensamentos forem doentes, se a sua forma de enxergar a vida forem doentes, as suas opiniões serão doentes e seus sentimentos serão doentios. Aí você vai para aquela pressão, a pressão interna, que se transforma numa missão interpessoal, porque você não está vivendo sozinho nesse mundo, principalmente a sua esposa, seus filhos vão sofrer demais, porque você é doente. Nunca no universo se necessitou tanto de saúde emocional como nos dias de hoje. As pessoas são altamente doentes nas suas emoções. Elas não têm aprendido a se construir ou se reconstruir em Deus para ter essa mente saudável. Porque a Bíblia, quando fala de coração, irmão, ela não está falando dessa bomba aqui que bombeia sangue. Coração é mente, a sede da sua alma, a sede dos seus pensamentos. E você precisa o quê? Passar por um processo
Um processo que se inicia, guarde o que eu vou te falar agora, se inicia, eu tenho que parar para pensar sobre o que eu estou pensando. Repita comigo, eu preciso pensar sobre o que eu estou pensando. Quem já pensou que você precisa pensar sobre aquilo que você está pensando? E se você não pensar sobre aquilo que você está pensando, você pode pensar coisas que são pensamentos completamente equivocados. Nós não paramos para pensar sobre o que nós estamos pensando. Nós não julgamos. Nós não trazemos da perspectiva de Deus os nossos pensamentos. A gente só permite que esses pensamentos fiquem dentro de nós. E a gente não para pensar, eu preciso pensar sobre isso. Eu de fato construí esse pensamento. Eu de fato quero pensar sobre isso. Porque pensamentos governam a vida. Pensamentos formatam a vida. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. Repete comigo. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. Agora, se os seus pensamentos forem maus, você vai gerar sentimentos ruins, que vão gerar automaticamente ações ruins e que vão afetar o seu destino. Nesse caso, o seu casamento. Pare para pensar sobre o que você está pensando. Esse é o primeiro ponto aqui. Eu vou te falar, o dia que eu comecei a fazer isso, eu vi o quanto de bagaceira tinha dentro de mim. O quanto de pensamentos ruins. E parece que a nossa tendência é sempre pensar no ruim primeiro. Quem tem essa tendência aqui? Levanta a mão. Ó, a maioria de nós. A gente parece que não faz força para pensar na coisa ruim, não é verdade? Ela vem. Agora eu vou te dar um segredo aqui. Vou te dar um segredo. Você tem que pensar, da mesma forma que os pensamentos governam a sua vida, você pode governar os seus pensamentos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, a Bíblia diz assim, tomando cativo todo pensamento, olha só, tomando cativo, repita comigo, por gentileza, tomando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Então, quando eu penso sobre o que eu estou pensando, e eu percebo que não deveria estar pensando no que estou pensando, porque está totalmente contrário ao que Deus quer que eu pense, eu tomo cativo aquele pensamento e digo, alto lá, paralisado está esse pensamento e você não vai ter governo sobre a minha vida. Eu tomo cativo. Só existem duas razões para você pensar o que você não quer pensar e continuar pensando o que você não está pensando e não ter força para governar seus pensamentos. Primeiro, você está endemoniado. Endemoniado não tem governo. Possuído pelo Satanás não tem governo. Eu acho que não é o teu caso. Quem aqui é endemoniado? Levanta a mão. Manifesta o que está dentro dele agora. Não é teu caso. Segundo, você é um doido varrido. Um doido, um demente. Não tem controle dos pensamentos. Então você não deveria estar na igreja, você deveria estar no hospício. Quem aqui é um demente, um varrido, um louco, que não tem controle sobre os seus pensamentos? Levanta a mão aí. Ninguém. Então, fora isso, meu amigo, você tem o controle da sua mente. Você só não tem porque você não quer. Eu não posso aqui, irmãos, eu não posso aqui evitar que os pássaros voem sobre a minha cabeça. Mas eu posso evitar que eles façam ninho nela. Os pensamentos passam. Quantas vezes depois que eu entrei nessa rotina de pensar sobre o que eu estou pensando, eu estou pensando uma coisa, ei, mas eu não construí esse pensamento. Ei, mas eu não quero pensar sobre isso. Eu não fico mais fazendo força, eu simplesmente paro de pensar. Deixa eu tentar dar uma dica para você aqui. Imagina aqui um cenário aqui, você está com a televisão ligada, aí está lá o âncora da televisão falando tudo que você não concorda, tudo que você desagrada, tudo que você discorda.
Quem já passou por isso aqui, assistindo televisão? Aí, o que você faz? Você fica lá, não, essas palavras não vão me afetar, essas palavras não vão me atingir, o que ele está falando não vai mudar a minha vida? É assim que você faz? Não, meu amigo, você só muda de canal. Você só muda de canal, acabou o negócio. A mesma coisa os pensamentos. Se você está pensando algo que você não queria pensar, e se os seus pensamentos denigrem a sua vida, diminuem você em Deus, e que não estão em linha com a verdade de Deus, que não constroem um bom relacionamento, não constroem uma boa imagem sobre você, muda. Muda, muda. Muda. Muda de canal, muda de pensamento. Pare de pensar o que você não deveria estar pensando. Quando a Bíblia fala sobre tomando cativo todo pensamento e obediência a Cristo e destruindo todos os sofismas e paradigmas, que são fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Cristo, você tem que entrar nesse ninho e começar a destruir pela palavra de Deus, e começar a destruir pela verdade de Deus. Como é que você faz isso? Como que você começa a entrar no governo da sua própria vida? Diga comigo, metanoia. Mais forte, diga metanoia. O que é metanoia, querido? Metanoia é a arte da transformação. Então, primeiramente eu tenho que ver, eu não posso ter o mesmo formato do mundo. Romanos capítulo 12 diz, não conformeis com este século. O que é este século? Século fala sobre um sistema operante das trevas, um sistema mundano, um sistema que não se alinha com Deus, ou seja, você não pode ter esse mesmo formato. Então a primeira coisa que passa da metanoia é aferir o que você pensa com relação ao que Deus pensa, e você tem que destruir esses pensamentos, você tem que destruir esses raciocínios. Você não pode trazer para a sua família pensamentos seculares, você não pode trazer para a sua família pensamentos mundanos, você não pode trazer para a sua família coisas que Deus nunca quis. Quando os fariseus tentaram arguir Jesus sobre o divórcio, o que ele disse? Ei, não é assim desde o princípio. Vocês estão se fiando na carta que Moisés deu, mas a carta de Moisés tem uma razão, mas não foi assim desde o princípio. Então qual foi a razão que Moisés nos deu carta de divórcio? Por causa da dureza do coração de vocês. Vocês são duros de perdoar, porque vocês não perdoaram, e para Deus dignificar a mulher, Ele permitiu carta de divórcio, mas não foi assim desde o princípio não. Agora vocês estão querendo pegar uma coisa que foi alterado no curso, para se tornar padrão. Opa, está errado. Não vos conformeis. Não importa se a sociedade acredita, não importa se o mundo acredita, não importa se as pessoas lá fora estão pensando, se Deus pensa contrário, elimina da sua mente em nome de Jesus. Fique com a palavra de Deus para o seu casamento. Fique com a palavra de Deus para a sua vida, meu irmão. Fique com a palavra do Altíssimo. O que destruiu Eva e Adão no paraíso foram o roubo que eles sofreram. Eles perderam a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus não teve mais governo sobre eles, perderam tudo que Deus havia preparado. A mesma coisa acontece conosco em nosso casamento. Não vos conformeis. O padrão secular não é o padrão que Deus quer para você. O padrão que o mundo oferece não é o padrão que Deus quer para você. Há um padrão nas Escrituras. Há um padrão que é desde o princípio. Você deixa, você se une e você se torna. Não abra mão disso em o nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Mais 10 minutinhos aqui e eu termino. Agora, preste atenção. A boca fala. Mais forte, a boca fala. Então, eu não me conformo, mas eu me transformo pela renovação do meu entendimento. Você pode, irmão, você pode mudar a sua forma de pensar. É possível. Esse ditado que não tira a pinta de onça velha é do Satanás. Você está de oncinha aí, irmã. Não que você é velha. Você também está meio tigrezona hoje aí, né? Esse negócio de ver meio tigrezona com culto de casais é meio assim, uma sugestiva aí, viu, irmão? Vai notando aí, aleluia, Brasil. Isso é forte, Brasil, recebe aí.
roupa cor da pele, um encontro de casais, é muito sugestivo. Tá assim, um anúncio do Pentecostes. Tá? Tô brincando aqui. Mas quem está comigo, diga amém. Amém. Você pode transformar. Você não está numa condição imutável. Você está numa questão de aprisionamento. O que é aprisionamento são esses paradigmas. Esses paradigmas que estão te aprisionando, que não há verdade de Deus ali. E onde não há verdade de Deus tem escravidão. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pense sobre o que você está pensando. Julgue o que você está pensando. Ponha na mesa o que você está pensando. Não aceite os pensamentos da forma como eles vêm. O coração do homem é enganoso. Enganoso. Você não pode dar crédito a tudo que você pensa. Pastor, mas e se é o Espírito? A voz do Espírito não é a voz da sua alma, é a voz do seu Espírito. E outra hora eu ensino sobre isso, não é agora. São totalmente diferentes. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela consegue então dividir a alma do Espírito. Fale para você mesmo, eu posso. Não ouvi. Pode o quê? Controlar os meus pensamentos. Eu posso controlar os meus pensamentos. Diga mais forte, eu posso não só controlar, mas como mudar os meus pensamentos. Ok? Agora veja só. Vamos acreditar que todos nós transformamos aqui. Os nossos pensamentos deixaram de ser ruins, deixaram de estar desalinhados com Deus, deixaram de estar desalinhados da palavra, não são mais seculares, não são mais mundanos. Por que eu faço a diferença entre secular e mundano? Porque nem tudo que é secular é mundano, nem tudo que é secular é profano, nem tudo que é secular é endemoniado, ok, queridos? Mas eu acho que mesmo entre o secular e o santo, eu prefiro o santo. Mesmo o secular e o bíblico, eu fico com o bíblico, amém? Bem, vamos supor que nós já fizemos essa etapa. Crescemos nela. E eu preciso de um milagre. Opa, aí que entra a questão. Diga comigo. O meu milagre está na minha boca. A Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. Se eu crer e eu disser ao monte e não duvidar no meu coração. O milagre que a gente precisa não está no nosso coração. Está na nossa boca. Na nossa comunicação. Provérbios 18, 21 diz que há vida e morte no que falamos. Pastor, mas eu não acredito nesse conceito. Então deixa eu ajudar você a acreditar. Quem aqui é salvo? Diga amém. Amém. Não ouvi. Quem é salvo? Diga amém. Amém. Qual a certeza da sua salvação? Jesus morreu por você, não é verdade? Jesus pagou o preço por você. Estou certo ou não? Amém. Agora, como você tem a certeza da salvação? Eu vou te explicar como que foi. Você creu e confessou. Romanos 10. Se você crer no coração e confessar com a boca, será o quê? Salvo. Se é certo da sua salvação, sim ou não? Sim. Então você não pode duvidar desse princípio de crer e falar. Ou então você nega a sua salvação. Eis a palavra, está perto de ti, na sua boca e no seu coração. O problema é que nós, queridos, muitas vezes pensamos que eu vou ficar crendo. A crença é importante, mas é infrutífera. O milagre que você precisa tem que estar na sua boca. O milagre que você quer ver no seu marido, o milagre que você quer ver na sua esposa, o milagre que você quer ver no seu casamento, tem que estar nos seus lábios. A boa comunicação, a boa expressão. Você tem que parar de ser uma fonte amarga, uma fonte de maldição. Você tem que parar de profanar o seu casamento. Libere palavras de vida, palavras de glória, palavras de bênçãos, palavras de transformação. Não seja como a geração que andou junto com Josué e Calebe, que quando olharam a terra prometida, profanaram a terra. Não profane o seu marido, não profane a sua esposa. Libere palavras, não diga realmente a terra é boa, mas
mas ali tem gigantes para nos devorar. Não, não diga isso. Diga como Josué e Caleb: o milagre que você precisa tem que estar na sua boca. A terra realmente é boa e de fato tem gigantes. É verdade, ninguém está negando os fatos, mas nós vamos derrotá-los, porque o Senhor nos deu a palavra, o Senhor nos liberou a sua promessa. Alguém está aqui? Diga amém. Alinhe a sua boca ao seu coração. Agora, se você não for lá do início, se você é doente, meu irmão, o que vai sair do seu coração? Só porcaria. Só porcaria. Aí você espera que o seu cônjuge seja saudável por você? Não, ele está intoxicado por você. Isso acontece demais. Nós vamos crescer. Quem vai crescer aqui? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu começo a terminar aqui, a partir de hoje, e amanhã a gente vai deixar para outra fase. Bem, a boa comunicação vai te ajudar demais a você falar. Diga comigo, a minha comunicação pode ser radioativa. A Bíblia fala. Cuidado, não se torne muito de vós amargos, porque a amargura de vocês contaminará os outros. Já percebeu gente amarga? Gente amarga não consegue ficar calado. Ele vomita radioatividade e contamina todo mundo ao redor. Bem, a sua comunicação pode ser reativa e aqui diminuir demais você. Os animais são assim. Os animais seguem instintos. Eles são reativos. Você chega para um cachorro assim, e chega assim: ah, seu imbecil, seu cachorro magricelo, ah! Mas a forma que você fala, ele vai abanar o rabinho, porque ele pensa que você está agradando, ele não entende o que você fala. Quem está comigo aqui? Agora, você é um ser humano. Quem é um ser humano? Diga amém. Amém. Aleluia. Vou tentar de novo. Quem é um ser humano? Diga amém. Amém. O ser humano, ele tem que ser proativo. O que é um ser humano proativo? Você pensa, você analisa, você julga os fatos e se põe à disposição. Proativo, pró-ação, pró ao que você está construindo. Você está na fase de se unir à sua mulher, você está na fase de se unir ao seu marido. Seja proativo a esse propósito. Está construindo uma vida junto. Glória a Deus ou não? Pare para pensar sobre isso. Proatividade é essencial. E aí, de uma forma muito simples, eu termino aqui, te mostrando como que você pode ser proativo. Eu quero te ensinar sobre usar a linguagem responsiva. Diga para o seu irmão, vamos treinar. Seu irmão que é sua esposa, seu irmão que é seu marido. A linguagem responsiva. Diga para ele, vamos treinar. Eu lá sei que é isso, alguns estão falando, mas espera um pouquinho aí. Vou te ensinar. Eu vou te usar o exemplo do jogo de tênis aqui. Quem já jogou tênis? Eu gosto de jogar tênis demais. Um dos meus esportes favoritos é tênis. Eu gosto demais. Ok? Bem, para você começar a jogar tênis, a primeira coisa que você tem que saber é que você tem que jogar segundo as regras. Não dá para você inventar as regras. Meu filho Eric, ele gostava demais. Agora ele já está aprendendo, né? Vai à escola, a escola ajuda muito isso. Mas antes, quando ele ficava muito em casa, ele, para ganhar, ele sempre fazia as regras dele. E aí, no começo, aí tudo bem, essa regra tá. Aí ele está começando a perder dentro das regras dele, ele mudava a regra de novo. Alguém já viu isso no casamento ou não? Não, né? Nunca ninguém viu isso, né? Isso nunca acontece. Não, irmão. Num diálogo, numa comunicação, existem regras, existem princípios, tem que ser o quê? Obedecidos, ok? Uma regra do jogo, uma regra. No tênis, só joga uma bola de cada vez. Igual no futebol. Você já percebeu que tem aqueles catadores de bolinha no tênis? Quando uma bolinha escapa, o que eles falam? Interrompe a partida.
Lógico, para preservar o jogador, mas é que na quadra só pode ter uma bola. O que significa isso numa conversa responsiva? Um assunto de cada vez, criatura. Aleluia! Um assunto, um só de cada vez. Tá? Um assunto de cada vez, tudo bem? Não vale. Pode conversar 2, 3, pode. 10, 15, 50, pode. Mas desde que seja... Não, ninguém concordou. Pode ser 10, 15, 50? Pode. Eu aconselho que não, tá? Aconselho que é muita emoção por um dia só. Mas, desde que seja... Desde que seja... Um de cada vez. Amém? E nessa conversa responsiva, cada um tem que ocupar o seu lugar. Quem já jogou tênis aqui? Sempre tem o sacador e sempre tem o recebedor. Não dá para os dois ao mesmo tempo sacar. Não existe. A regra do jogo é um saca e o outro recebe. Isso quer dizer, criatura, um fala e o outro ouve. Difícil, mas tem que ser assim. A regra do jogo diz, um fala, o outro escuta. Ok? Aí entra uma coisa interessante. Quem saca tem que ser responsável pelo que vai sair da boca. Esse é o grande segredo da conversa responsiva. Porque, meu irmão, a forma como você fala, Newton já dizia que toda ação gera uma reação. A forma que você sacou, meu irmão, a bola vai voltar para você. Vai voltar. No jogo é assim. A bola vai rápido, ela volta mais rápido. A bola é lenta, ela volta lenta. A bola rápida, volta mais rápido. Quanto mais pancada de um lado, mais pancada do outro. Então o sacador sempre vai ser o diapasão da conversa. Se você já começa mal, meu amigo, aguenta. Aguenta. Ok ou não? Vou te dar um conselho. Quer ver, por exemplo? Vamos supor aqui um casal, os dois trabalham fora. E naquele dia o marido chegou em casa mais cedo e a mulher liga para ele e fala assim: amor, você poderia fazer o jantar para nós? Eu tive um dia tão difícil e eu estou tanto cansada. Você poderia fazer isso para mim? Oh, meu amor, lógico, eu poderia fazer com todo carinho. Vai ser um prazer para você. Você quer comer o quê? Você quer uma ave? Você quer uma carne de boi? Você quer um macarrão? O que você quer? Não, faz o que você acha melhor aí. Uma coisa simplesinha e tal. Só não queria me desgastar. Ah, tá bom, amor, vou fazer para você sim. Vou te esperar com um jantarzinho bem gostoso. Ok? Ai, eu te amo tanto. Você é tão especial para mim. Não é assim que vai acontecer? Ok? Vamos lá. Aí você chega, a mulher liga para você, mesmo caso. Ah, meu amor, eu também estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro, eu cheguei em casa agora, a gente compra uma pizza aí, entendeu? Mas pizza, então a gente dorme com fome, que eu estou cansado. Tá vendo como que você é? Trabalhei o dia inteiro. Aí começa, irmão, aí vai lá para... Quem está comigo aqui? Então, por exemplo, a conversa responsiva, vamos falar aqui, pegar a questão do sexo. Vamos supor que a sua esposa chega para você e fala: amor, eu não queria que você falasse sobre a nossa questão pessoal, sexual, diante de amigos. Aí olha com a conversa responsiva. Você chega para sua mulher e fala assim: meu amor, deixa eu ver se eu entendi bem. Você não quer que a gente fale sobre sexo na frente dos nossos amigos? A mulher fala assim: não, não é isso. Eu não quero que você fale da nossa intimidade sexual diante dos amigos. Agora, se for uma conversa saudável sobre sexo, a gente pode conversar. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? A conversa responsiva, ela sempre repete o que o outro falou para se certificar de que a mensagem foi passada. E isso feito com carinho, isso feito com amor, é muito importante. Isso abaixa, faz o teste para você ver.
Faz o teste. Às vezes sua mulher ou seu marido chega assim num tom um pouco mais. Fala assim, deixa eu ver se eu entendi. Foi isso que você falou? Não, tudo bem, meu amor. Olha, então, eu te prometo, a partir de hoje, eu nunca mais vou falar da nossa intimidade diante dos nossos amigos. Ah, muito obrigado. Você me fez me sentir amada, me fez me sentir respeitada. Acabou. Isso elimina muito os conflitos dentro de casa. A conversa responsiva, ela vai ajudar você, em primeiro lugar, a ser um bom ouvinte. Ela vai ajudar você a ser um bom falador e vai ajudar você também a ser um bom devolvedor. Essa é a grande regra do tênis. Se você devolveu bem, a tendência de você ganhar a partida é grande. Porque no tênis, não ganha quem acerta mais. Ganha quem erra menos. Alguém entendeu ou não? Sempre no tênis, quem erra menos ganha a partida. Então, seja na forma de falar. Lembre, vai sempre voltar. Você quer ver uma coisa? A gente tem muito hábito de sempre te condenar. Ah, você tinha que comprar uma coisa no mercado. Oh, garanto que você não foi lá comprar. Oh, precisa chegar com essa condenação? Não pode chegar assim, você comprou aquilo que era para você comprar? Esqueci. Vai resolver o problema? Você comeu o fígado do cara ali na hora? Vai adiantar? Você pergunta, vai adiantar? Ele já não esqueceu mesmo? Hã? Vai adiantar? Você desabafar. Eu já te falei, toda vez é assim, eu te mando comprar as coisas, você esquece. Então, a conversa responsiva. Esse aqui é um assunto muito longo, mas é apenas você parar para pensar. Talvez a gente volte um pouquinho amanhã aqui, na questão da comunicação. Mas pense sobre isso. Eu com os meus filhos, com a minha esposa, tenho feito muito isso. No começo, a minha esposa, ela achava que eu estava tirando sarro dela. Por que você está repetindo o que eu falei? Isso é sarcasmo, não é sarcasmo. Eu estou tentando mostrar para você se é de fato o que você quis falar. É isso que você quis falar? É isso que você quis dizer? Então tá bom. Tá bom. E aí eu termino dizendo, lembra que eu falei que toda palavra é carregada de emoção por trás? Quem lembra? Sabe, queridos, às vezes, quando a pessoa diz, você não tem que ficar procurando se ela está certa ou errada. Você não tem que ficar atrás se ela está com razão ou não. Se os sentimentos dela estão certo ou errado. Ame. Apenas ouça. Eu sempre digo para minha mulher, tem horas que não é para julgar. Se é importante para mim, tem que ser importante para nós. Depois a gente para pensar sobre isso, se eu estou certo ou errado. A questão é que a gente já, de imediato, já quer dar o veredito, está errado, está certo. Não, ouça, pensa, reaja bem, devolva bem essa bola. Faça a partida ser agradável. Porque, afinal de contas, numa partida de tênis, você tem duas formas de jogar ela. Ou você joga para derrotar o adversário, que eu acho que não é o caso de nenhum de nós aqui. Ou você joga para se divertir, para ter uma partida muito gostosa, que eu acho que é o que nós estamos esperando. Amém? Amém. Deus te abençoe. Até amanhã.